Oi, meninas e meninos, tudo bom com vocês, irmãs e irmãos? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho, a respeito de Efésios capítulo 2. Eu sei que você já conhece Efésios capítulo 2, mas a gente sempre tem algo, na palavra de Deus para a gente aprender. Vocês perceberam isso? Tanto que todo domingo, tem igrejas que têm mais cultos durante a semana também, E a gente sempre está lá para estar ouvindo um pouco mais da palavra do Senhor, Porque a palavra do Senhor, ela é o nosso alimento, é o alimento para a nossa alma. E a gente necessita, sim, estar sempre. E todo dia, não é só no domingo, Eu sempre falo, não é só no domingo que a gente ouve a palavra do Senhor. Todos os dias nós temos que ouvir a palavra de Deus, Como que eu vou ouvir, Bilu, se na minha igreja só tem culto 1, 2 vezes na semana? A gente precisa ouvir a palavra de Deus através do momento que nós estamos lendo a palavra de Deus, E quando a gente vai, eu sempre falo, quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente não pode ler em silêncio. Não. A gente tem que ler. E vos vivificou, estando vós mortos em... Entendeu? Leia em voz alta para você também ouvir a palavra de Deus, Então, vamos ler a palavra do Senhor e eu peço em nome de Jesus que essa palavra venha entrar ao teu coração. Você que ainda não conhece Jesus, não conhece Cristo como o seu Senhor e Salvador da tua vida, que hoje seja quebrada as muralhas do teu coração e que você reconheça a grandeza que é o nosso Jesus Cristo, que morreu ali na cruz do Calvário, por amor e misericórdia de nós. Nos ama e o amor dele foi tão grande e é tão grande que ele ressuscitou ao terceiro dia para mostrarmos para nós que um Deus morto, ele não pode fazer nada por nós. Por isso que aprove a Deus ressuscitar o seu filho, tirar ele ali do meio dos mortos e ressuscitá-lo, Glória a Deus por isso. E a palavra de Deus, ela traz muitas mensagens, muitas promessas boas para nós, promessas de amor, promessas de correção, promessas de que nós vamos morar com o Senhor lá no céu. Esses dias eu estava pensando na questão de quando a pessoa dorme e ela tem pesadelos. Você já teve pesadelos? Aquele pesadelos que você quer gritar e você não consegue gritar. Aquele pesadelo que você quer se soltar, se livrar e você não consegue. É um desespero muito grande, Parece que algo maligno ali está tomando a gente e segurando a gente não consegue se soltar. Por mais que a gente tente buscar forças, a gente não consegue. Eu tenho certeza que você já teve alguns pesadelos. Você entra num sonho, você entra num quarto escuro e você sente coisas tocando em você e você não consegue se escapar daquela situação. Eu imagino que essa situação, vezes bilhões, seria morar no inferno, seria ir para o inferno. A tristeza, o desespero, o ranger de dentes. Quão terrível deve ser. E eu vou te falar, não pense que o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. O Senhor, mesmo na palavra de Deus, ele fala que o inferno vai ser preparado para aqueles... Do mesmo jeito que o céu está sendo preparado para os santos, para nós que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, E morremos para o mundo e ressuscitamos, E vivemos para Cristo, temos uma nova vida.
também vai ter um inferno lá para aqueles que não querem saber de jeito nenhum de Cristo Jesus, não querem saber de corrigir a tua vida, não querem saber abrir mão, né? Não querem saber de abrir mão das coisas do mundo. Vamos aqui então na palavra, eu vou fazer uma leitura e você sabe, chegou aqui no Pérolas de Deus, Andréa, você precisa sim estar com a sua Bíblia na mão, um caderninho para estar anotando e uma caneta na mão também, né? Porque aqui a gente sempre tem um pouquinho para aprender, né, sobre a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui na tela, no cantinho aqui, a palavra do Senhor para você ir lendo junto comigo, tá bom? Vamos lá então, Efésios, capítulo 2, vou ficar até de ladinho aqui para dar espaço para vocês aqui fazerem a leitura. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, tá bom? Vamos lá então. A salvação é pela graça, nós não podemos fazer nada para merecer a salvação. A salvação é pela graça mesmo, é pela misericórdia de Deus pela nossa vida. É Ele que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, né? Glória a Deus por isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, no passado, né, andaste segundo o curso deste mundo. Nós fazíamos a vontade do mundo. Nós ainda estávamos com a nossa visão espiritual fechada, achando que tudo podia, vivendo as maravilhas que o mundo oferece, as maravilhas enganosas que o mundo oferece, né? Verdade nisso. Segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A palavra do Senhor, ela sempre nos ensina a obedecer os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, obedecer, né, a palavra dele, viver a palavra dele, viver o ensinamento que ele nos traz ali a cada momento que a gente faz uma leitura da palavra de Deus, a cada culto que a gente ouve, né, assiste, está ali presente, ele usando a boca do nosso pastor para falar conosco, para nos ensinar um pouco mais da palavra dele. Isso é mandamento para obediência e não para desobediência, né? E Satanás está aí, né, atentando a vida de muita gente para ser desobedientes. A gente vê aí na nossa rua, né, onde nós moramos, na região, no bairro, na nossa cidade, como está aí a violência correndo a fio, né? A violência, a desobediência dos filhos para com os pais, pais também sem juízo, muitas vezes pais estão presos, pais estão ali perdidos nas drogas e os filhos não têm ali um alicerce para seguir em frente, não tem um apoio, né, firme para seguir em frente, né? E tem Cristo Jesus, aí tem o Senhor para nos ajudar. Então eu te convido, leve a palavra de Deus para aqueles necessitados. Não mantenha só para você a palavra do Senhor. Leve também a palavra do Senhor através de escritas. Faça uma carta evangelística e coloca na caixinha, no correio. Olha que alegria que essa pessoa vai ter, né? Coloca uns versículos que falam a respeito, né, da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição, da crucificação, do amor e misericórdia dele por nós, né? E aí você vai estar evangelizando uma pessoa, né? E aí vamos no versículo 3. E entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu não nasci numa família evangélica. Gente, eu ouço muita gente falar, eu não nasci num berço evangélico. Não existe berço evangélico, tá, gente? Você não vai lá numa loja, eu quero um berço evangélico para colocar o meu bebê. Não, nós não nascemos numa família evangélica.
Eu não nasci. E graças a Deus o Senhor no tempo certo me resgatou, né? Cada um tem a sua história aí, né, de resgate, né? Às vezes o Senhor resgata aí no último fio de respiro, ele resgata. E às vezes também ele resgata desde pequenininho, a criança cresce ali indo na igreja com os pais, e depois mais para frente a gente vê muitos testemunhos, depois de muitos anos a pessoa realmente tem um encontro com Deus, né? Isso é maravilhoso. Não é porque a gente nasceu ali num lar evangélico, que a gente vai todo domingo na igreja com o pai e com a mãe, que nós somos convertidos. A conversão a gente sente assim no íntimo da gente, né? O chamado de Deus, a mudança que ele traz à nossa vida. E essa mudança, eu quero falar para você, ela é tão leve, não é uma mudança de castigo. Eu queria fazer isso e agora eu não posso, não. É algo que vem assim, numa forma natural, tão maravilhosa, que nada que você fazia no mundo vai te fazer falta hoje, porque Deus, ele supre as nossas necessidades. Isso é maravilhoso. O que a gente fazia no passado, a gente já passa a não fazer mais, porque o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, ele nos supre de uma forma e ele nos transforma de uma forma que a gente não tem mais necessidade de estar com as pessoas errantes que nós estávamos antes, estar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos, né? Eu falo até nas vestes, né? Nas vestes, na nossa palavra, no nosso modo de agir. A gente fala até aqui, né? Filhos da ira, né? Quantas vezes a gente tinha raiva das pessoas, tinha ódio, às vezes tinha inveja, sentimentos ruins, aí eu queria matar fulano de tal, né? E hoje não, hoje a gente passa por cima das situações como se nada tivesse acontecido. O que é isso? É a paz que excede o nosso entendimento, é a paz de Cristo sobre a nossa vida. Em muitas situações, se nós não tivéssemos Cristo, nós ia estar ainda nos sentindo donos da verdade. Porque se fosse comigo eu ia fazer, ia acontecer, eu ia falar, né? E hoje não. Esses sentimentos, eles não habitam mais dentro de nós, sabe? Porque nós estamos em paz. Nós sabemos em quem nós temos crido, né? Num Deus Altíssimo, um Deus que está conosco, no Espírito Santo que está movendo o nosso coração dia após dia, nos ensinando dia após dia, mudando os nossos atos, né? Nos separando, nos ensinando a ser santos, que quer dizer separados para as coisas de Deus e separados para as coisas do mundo também, né? Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, no versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, né, lá no passado, vivendo o passado, né, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não adianta a gente querer fazer o mundo, doar o mundo, se nós não tivermos verdadeiramente ali, estando com Cristo e aceitando, né, os desígnios do Senhor, os ensinamentos, viver os ensinamentos do Senhor, né? Nós precisamos nos entregar para o Senhor cada dia mais. E o Senhor mostra aqui que pela graça sois salvos. Não adianta eu querer fazer algo pelas minhas mãos para eu ser salva. Não, é pela graça, é pela fé, é pela graça que nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? É crer, nós precisamos crer em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de você que ainda não quer saber de Cristo. Eu não quero largar minha vida para ir para a igreja, é muito chato ir para a igreja. Eu tenho certeza que o dia que você colocar os pés na igreja, você vai falar, por que eu perdi tanto tempo nas coisas do mundo? Deus, ele vai trazer uma paz, ele vai trazer uma mudança tão leve no teu coração. Antes, quando me converti, eu pensei assim, e agora? Ninguém vai querer amizade mais comigo. E agora eu vou ficar sozinha. E agora todo mundo vai me julgar mal, porque eu sou crente. Olha, gente, quando eu acabei de me converter, eu falei, e agora? Porque eu senti que houve uma separação na minha vida, que eu não podia mais, a partir daquele momento, eu não ia poder mais viver as coisas que eu vivia e nem estar com aqueles que eu estava. Por quê? Que mudança há se eu continuar andando com aqueles que não crê em Cristo Jesus? Né? Nós precisamos, sim, ter noção que nós precisamos nos separar. E em Salmos 1, ele fala muito claramente isso, em Salmos 1, né? Pra gente, quer ver? Ele fala muito claramente isso para nós, nessa questão de não andar, né, com os escarnecedores. Eu tenho Salmos 1 aí, o estudo de Salmos 1. Ele fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aí, esses que estão no mundo, né? Estamos vendo o que eles estão fazendo, eles estão dando conselhos errados para nós. O Senhor fala, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do mundo, dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, né? Eu não aceito o conselho daquele que não vive a mesma fé que eu. Eu não ando pelos mesmos lugares que eles andam. E eu não me assento na roda deles. Eu não estou na roda ali com eles, tomando a cervejinha, tomando o suquinho, tomando um lanchinho, um café da tarde. Não. Eu tenho sim que me separar. Porque da mesma forma que nós estávamos antes, né, no erro, sem reconhecermos, né, muitas vezes, no erro, assentados, recebendo os conselhos deles, né, fazendo o que eles fazem e nos ajuntando com eles, hoje quando a gente sabe, conhece um pouco da palavra do Senhor, a gente sabe sim que nós precisamos, desde a cabeça aos pés, nós precisamos nos separar das coisas que o mundo nos oferece. Aí ele manda aqui, quer dizer o quê, né? Eu não posso, se eu passo na rua e vejo os pecadores, vejo as pessoas que amam as coisas do mundo, eu passo por eles. É diferente eu passar por eles e seguir o meu caminho do que, olha a diferença, do que eu passar, olhar, continuei gostando do que eu estou olhando, aí eu pego, já vou me aproximar deles, vou entrar no assunto deles e na ideia deles, e depois quando vou ver eu já estou sentada fazendo as mesmas coisas que eles. Então precisamos sim, né, nos separar. Versículo 8, em Efésios 2, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, versículo 10, criados em Cristo para as obras boas,
as quais Deus separou para que andássemos nela. Ele preparou, ele criou, né, boas obras ali para que andássemos nela. Coincidentemente, domingo passado, o nosso pastor falou a respeito dessa passagem e eu já tinha essa passagem já marcadinha aqui para falar aqui no canal, né? E ele trouxe aí um título para esse assunto, que é atestado de óbito da igreja, né? E eu achei isso muito interessante, o atestado de óbito. Aí eu falo, você tem um atestado de óbito? Quando você conheceu Cristo, né? Quando você teve o seu primeiro encontro com Cristo Jesus, o primeiro encontro com a palavra de Deus, o primeiro encontro com a mensagem da cruz, com a mensagem da ressurreição, ali você morreu para o mundo. Eu achei espetacular esse título que ele trouxe, atestado de óbito da igreja, né? E falando aqui conosco, né? Entre nós aqui. Será que nós temos o atestado de óbito? Eu morri para o mundo, né? E ressuscitei para Cristo. Eu morri para as coisas do mundo, para aquilo que eu fazia, né? Para as coisas que eu pensava, para as coisas que eu agia, né? Eu morri para isso. Ou eu ainda estou com um pé lá no mundo, um pé aqui na igreja, estou vivendo duas personalidades, estou ficando mais com as pessoas que eu convivia outrora do que com os santos da igreja. Como que eu tenho vivido a minha vida? Como que está o meu atestado de óbito e o meu atestado de ressurreição, de vida em Cristo Jesus, né? Eu acho que aí nós temos que ter dois documentos, né? Um de atestado de óbito e um de ressurreição em Cristo Jesus, né? Um que a gente morreu para o mundo e o outro que nós nascemos para as coisas de Deus. Então, é muito interessante porque tem uma história, né, na Bíblia que fala em Mateus 19, versículo 16 ao 30, que fala do rico, do jovem rico, né, que ele fala para Jesus, né, o jovem pergunta assim, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Porque ele já conhecia, conhecia Jesus, já conhecia o trabalho, a obra de Jesus, né? Ele estava ali tete a tete com Jesus. Não é igual nós, que pela fé nós cremos em Jesus. E mediante a fé, né? E pela escrita, pelo documento que ele deixou aqui para nós, pelos ensinamentos que ele deixou para nós, né? E pela vivência que nós temos em Cristo Jesus, né? Nós deixamos as coisas do mundo, né? Nós deixamos os nossos deuses para trás, né? E aí Jesus Cristo, ele responde para esse jovem que ele deveria vender todos os seus bens, porque ele era um jovem muito rico, né? Ele deveria vender todos os seus bens e doar para os pobres, né? E esse jovem ficou muito triste. Ele se entristeceu muito porque, poxa, era a riqueza que ele conquistou, riqueza da família, herança da família, muitas vezes, né? E ele não poderia renunciar a toda essa riqueza para seguir a Cristo, né? Para seguir a Jesus Cristo. Eu imagino a tamanha tristeza pelo fato dele estar com o coração dele, por mais que ele creia, né? Acredita em Cristo, ele está ali de frente, ele foi, o que eu preciso, Jesus, né? O que eu preciso, Senhor Jesus, para fazer, para merecer a salvação? O Senhor, né, Jesus, conhece a gente no profundo do nosso pensamento e do nosso coração,
e conhece também o coração daquele jovem, o pensamento dele, ele falou: vende a tua riqueza e dá aos pobres, né? E aí eu falo para você, né? Eu pergunto para você, qual é hoje a tua riqueza que te impede de ir para Cristo, viver em Cristo Jesus, abrir mão, né, das coisas do mundo? Eu vejo hoje famílias que se encontram todo final de semana. São famílias, assim, de 10, 15, 20 pessoas, dependendo do encontro deles. E aí ali é carne, é churrasco, é muita cerveja, é muita bebida, é muito, 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 muito. Eu vejo a dificuldade de uma pessoa que está ali naquele mundo, a dificuldade dela de ouvir a voz de Cristo. Vende a sua riqueza. Abre mão ali de estar com a tua família, com os prazeres mundanos que a tua família curte, né? Muitas vezes é um pagodão, muitas vezes é um funk, né? No final de semana a gente vai se encontrar com nossos amigos, meus amigos vão vir aqui em casa e todo final de semana a gente se encontra, a gente vai pro pagode, a gente liga o rádio alto na garagem e ali a gente come uma carninha, toma uma cerveja, e esse encontro, muitas das vezes, a tua riqueza não é em dinheiro, mas a tua riqueza são os seus amigos, são a sua família. É a religião que a tua família, de geração em geração, tem seguido, e você não tem coragem de abrir mão dessa religião que veio de tantas décadas dentro da tua família. E aí eu vou falar para você, muitas vezes a nossa riqueza, seja qual ela, eu gosto de vestir as minhas roupas carnavalescas, né? Carnavalescas, assim, roupas que chamam muito atenção, né? Até para a carne, né? Na questão do sexo. Ou roupas muito coloridas, cheias de brincos, cheios de anéis, cheio de tudo. Não que isso seja errado, eu também tenho anel nos meus dedos, eu tenho brinco, né? Mas eu quero dizer assim, pessoas que gostam de chamar muita atenção. Eu não quero abrir mão de quem eu sou. Quem disse que você precisa abrir mão de quem você é? Você só precisa vir para Cristo da forma que você está e deixar Ele te mover. O que antigamente você deixava a onda do mar te levar, né? A onda das situações te levar, hoje você vem para Cristo da forma que você está, mas de coração aberto. Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança de vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para me dar, porque Deus, ele tem muitas bênçãos para nos entregar. Na minha oração para com as pessoas, que eu recebo bastante pedido de oração, no grupo, no G1 também, lá nós temos um grupo no WhatsApp. Você que segue o nosso canal Emagrecer com Saúde Andréa, vocês sabem que nós temos ali um grupo qual nós cuidamos da nossa saúde, né? Para que nós possamos chegar a desinflamar o nosso corpo, para que nós possamos emagrecer. E esse grupo, ele vem vindo já há 2 anos comigo já. E são meninas assim, tementes a Deus, meninas que leem a palavra do Senhor, meninas de oração. Até mando um beijo para vocês, meninas do G1. A Cláudia, nossa administradora também. E eu vejo ali quantas delas abriram mão, né, da vida delas, da vida passada, e o quanto Deus tem moldado elas.
Eu sempre oro para que Deus nos dê maturidade espiritual, para que nós possamos receber as bênçãos que o Senhor tem ainda para nos dar. Bom, eu quero falar para você que não há outro Deus que tenha mensagem, que traga a mensagem da vida eterna. Não há outro Deus que promete para você que você vai estar no céu. Ele vai vir te buscar e você vai estar nos céus com Ele. Não há outro Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não há um Deus que morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Em João 13,6 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu continuo aqui, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é Jesus Cristo. Quem crê nele, que é Jesus, não é condenado. A condenação é o inferno, tá bom? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todos nós estávamos condenados, todos nós, antes mesmo da fundação do mundo. Todos nós estávamos condenados. Mas através da misericórdia e amor do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, através desse ato de misericórdia e de amor, é que ele fala aqui: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Para você ser condenado, você não precisa fazer nada, você não precisa matar, você não precisa fazer coisas ruins, você não precisa fazer nada para você ser condenado. Você já está num quadro de condenação. A palavra do Senhor já fala isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava condenado. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. O mundo já está condenado. As pessoas que estão aqui no mundo, fazendo tudo o que elas querem, elas já estão condenadas. Por isso que elas estão fazendo tudo o que elas querem. Elas não têm o discernimento de que o que eu estou fazendo está errado. Elas não têm discernimento de céu e de inferno. Para você ver como a visão espiritual dela está fechada. Eu espero em Deus que você não esteja vivendo essa condenação, não esteja vivendo esse olhar espiritual fechado. Eu espero que hoje o Cristo Jesus abra o teu coração, abra o teu entendimento, para o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração e agir na tua vida, mudando a tua vida, mudando o teu coração, mudando os teus pensamentos, tá bom? O Senhor, ele veio aqui, Jesus, ele veio aqui por amor de você, por amor de mim. Ele não veio para nos condenar. O mundo já está condenado, mas ele veio para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas seja salvo pela graça dele, pelo amor dele e por crer nele. Nós precisamos crer em Cristo Jesus. Abrir mão das nossas verdades para viver as verdades de Cristo, que é a palavra de Deus. Ela que nos molda, ela que nos ensina, ela que nos corrige em amor, mas também nos corrige em justiça, porque existe o inferno aí. Existe os céus, mas também existe o inferno. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Viver as trevas é viver esse mundão aí, ó, fazendo tudo o que quer, com libertinagem, com impurezas, com lascívias, com todos os tipos de pecado. Essa é as trevas, é viver sem ter noção do que é paz. Deita a cabeça no travesseiro, aí aquele sorriso que outrora era sorriso já se torna em lágrimas, porque a solidão, a depressão, a tristeza daqueles que não conhecem Cristo Jesus. Não que os que conheçam não têm solidão, não têm tristeza, não sofram de depressão. Não é isso. É um outro grau de sentimento. É um grau de que eu estou só, não tem ninguém por mim. Porque eles não creem em Cristo Jesus. Por mais que nós passamos por dificuldades, nós cremos num Deus que está do nosso lado, está nos sustentando. E nós passamos sim por essas dificuldades com alegria. Porque nós sabemos que muitas vezes muitos desses sentimentos, dessas situações na nossa vida vêm para o nosso ensinamento. Vem para que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor, né? É diferente. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como a gente vê aí, né, as obras das pessoas no nosso dia a dia, né? Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Como são as tuas obras hoje? Como estão as tuas obras hoje? As suas obras hoje são as obras de outrora? Ou as suas obras são as obras as quais o Senhor tem nos ensinado? Você conseguiu se separar através da ajuda do Espírito Santo de Deus? Ou você ainda está naquela situação de que eu vou para a igreja, mas que mal tem, né, de eu tomar uma cerveja? Que mal tem eu tomar um vinho? Na Bíblia mesmo, Jesus tomava vinho, os homens lá tomavam vinhos, né? Quando a Bíblia não fala que é proibido, ela fala para não se embebedar, né? Aqui eu tô tomando um chazinho, uma garrafada que nós aprendemos a fazer ontem lá no canal Emagrecer com Saúde André. Dê uma olhada lá no canal, se você não conhece ainda. E nós aprendemos que nós precisamos sim pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pai, se eu estou pecando, me mostra e me ajuda a negar isso na minha vida. Eu tenho visto pessoas que estão na igreja, mas têm uma dificuldade enorme de abrir mão da sua riqueza. Às vezes a sua riqueza é a tua mania do passado, é os teus vícios do passado, né? Então peça para o Espírito Santo de Deus, me ajude a compreender, a entender. Mas eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus, ela é revelação para nós. Não espere alguém vir revelar algo para você. A palavra de Deus, ela é revelação para nós. É ela que vai nos ensinar como abrir mão das coisas do mundo. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, você buscando Ele todos os dias, através da palavra do Senhor, através das orações em Cristo Jesus. É essa atitude sua, é essa tua obra que vai te mudar dia após dia. Sozinhos nós não conseguimos nada, sozinhos nós estávamos lá vivendo as coisas do mundo. Mas nós precisamos sim abrir a nossa vida, o nosso coração, para o Espírito Santo de Deus entrar e mudar e mover toda essa riqueza, todo esse Deus
esses deuses que você tem adorado dia após dia. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração grandemente, que o mover do Espírito Santo no teu coração queime você por dentro, para que você sinta a presença dele grandemente e que ele venha te moldar dia após dia, através da tua leitura da palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto há tempo. Porque um dia ele fechou as portas para 5 virgens. E um dia ele abriu as portas para 5 virgens que estavam preparadas, porque elas tinham nelas o Espírito Santo de Deus, elas tinham a marca de Cristo Jesus, elas tinham o Espírito Santo de Deus nelas. Não é marca em testa, não é tatuagem, não é marcas, não é nada em você. O Senhor quer ver quando Ele te encontrar, Ele quer ver em você no dia do juízo, Ele quer ver você a marca do Espírito Santo. E só tem essa marca aquele que se entregou para Cristo aqui na terra, aquele que esteve mudando a tua vida, esteve aberto para as coisas de Deus, esteve aberto para o Espírito Santo de Deus moldar a tua vida. Viveu aqui na terra as vontades de Cristo Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus. Ou então aquele que foi pego pelo rabo, né? Estava no momento ali de morte, no leito de morte. E ele, Deus, Cristo, eis-me aqui. Porque um dia ele ouviu a palavra de Deus e ele passou a vida inteira dele em desobediência. Mas no leito de morte, ele reconheceu o verdadeiro Cristo Jesus, o verdadeiro Deus na vida dele. Agora eu falo para você, não seja você essa pessoa que vá se entregar para Cristo Jesus no leito de morte. Eu convido você a viver as maravilhas que é viver aqui na terra, vivenciando as coisas de Deus na tua vida, as maravilhas, as misericórdias, o amor de Deus na tua vida. Essa é a maior riqueza, é estar aqui na terra, vivendo até o tempo que o Senhor nos deixar aqui, né? Levando as boas novas para aqueles que ainda não conhecem Jesus, né? E vivendo prazer em Cristo Jesus aqui na terra. Deus abençoe você, fique com Deus. Deus te abençoe, Jesus te ama.